Olá, bom dia a todos, bom dia a todas. É um prazer retornar aqui na nossa sala de debates. É um espaço da Comissão de Direito Internacional da Ordem dos Advogados do Brasil, do Rio de Janeiro. E a gente recebe aqui no meio, na reta final da Copa do Mundo, o professor Gabriel Mograbi, que é doutor em filosofia pela UFRJ, com doutorado em sanduíche pela Universidade da Califórnia, pós-doutor por 2 vezes na área de neurociência, filosofia, neurociência e filosofia da mente pela Universidade de Ottawa, no Canadá. Professor Gabriel, muito prazer, seja bem-vindo aqui à nossa sala de debates da Comissão de Direito Internacional. Muito obrigado pelo convite, antes de tudo, Carlos. Assim, eu tenho ficado muito impressionado com o tipo de, digamos, de serviço de utilidade pública, de estimulação intelectual que vocês fazem nesse projeto de vocês. É muito bom estar aqui e participar desse debate. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. A gente que tem hoje também na programação aqui do terceiro seminário internacional da Comissão de Direito Internacional da OAB do Rio de Janeiro, outra sala de debate com nada mais, nada menos que o Jamil, que é uma referência do direito internacional, e também além das palestras que vão ocorrer ao longo do dia, culminando com a nossa assembleia final no dia de hoje, dia 16 de dezembro de 2022. Bom, professor, a nossa discussão é sobre o multiculturalismo e as Copas do Mundo. Falamos Copas do Mundo porque já em 2018 se sinalizava que em 2022 nós poderíamos ter a Copa do Mundo mais diversa possível em relação a esse conceito de multiculturalismo. E aí a gente tem aqui alguns dados. Nada menos que 137 jogadores inscritos na competição, na Copa do Mundo, defenderão a camisa do país aonde nasceram. Isso significa mais de 16% do total de 832 nomes. Ou seja, nós temos hoje a arte imitando a vida, um mundo sem fronteiras, os novos fluxos migratórios, eles hoje entraram em campo, efetivamente? Muito interessante sua pergunta. Aliás, de passagem, a gente está falando de relações internacionais, eu sou também, por acaso, o diretor de Relações Internacionais do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, Enfim, então a gente está sempre lidando com essa questão de fluxos migratórios, mas também de estudantes. Agora, no futebol, eu acho que você está trazendo 2 questões muito interessantes. O que a gente tem tradicionalmente é um fluxo migratório de jogadores que eu chamaria assim de, como a gente fala em mão de obra, tem o pé de obra, Você tem o pé de obra, tem o pessoal que migrou buscando melhores condições na vida, e que foi para países considerados do primeiro mundo e que foi buscar melhores oportunidades, seja por outras vias ou pelo próprio futebol, acabam se naturalizando. Mas nessa Copa, nós temos um fenômeno muito interessante. Você falou aí dos 137 jogadores que jogam por países que não são onde nasceram. Tem uma coisa muito interessante aí, que é o seguinte: o time que, aliás, é uma das sensações da Copa, que é o Marrocos, é o time que tem mais jogadores nascidos fora do seu território. Mas aí a gente vê em países como o Marrocos, outros países africanos, alguns países da Ásia, nós vemos o fenômeno inverso. Quer dizer, essas pessoas buscaram vida melhor em países que têm rendas per capita mais altas e hoje preferem defender as cores, a bandeira, o marco nacional dos países de seus pais, de seus antepassados. Quer dizer, isso mostra muito para a gente questões socioeconômicas, mas também questões identitárias. O que faz um marroquino nascido no Canadá, ou nascido na França, ou na Espanha, defender o Marrocos? Isso talvez tenha muito a ver com a dificuldade de absorção dos imigrantes, que vivem muitas vezes em bairros com caráter de guetos, não se sentem plenamente assimilados aos seus estados nacionais e acabam por defender as cores do país pelo qual eles sentem uma relação identitária mais forte, por um país que representa um pouco a sua etnia, a sua memória cultural. Então, assim, a gente já sempre teve esse fenômeno,
de pessoas nascidas em outros países defenderem países nos quais residem. Mas agora a gente está tendo o efeito meio que reverso disso. Pessoas que residem em um país e defendem outro, porque migraram buscando melhores condições, mas no final se sentem, em termos de identidade cultural, ligado à terra de seus pais, ligado à terra da sua cultura. E acho que isso tem a ver, como eu disse, com a incapacidade de absorção, muitas vezes, de imigrantes desses países mais ricos. O professor ressaltou a questão de Marrocos. O goleiro Bono, o goleiro de Marrocos, ele é de origem canadense e está defendendo, né, a seleção de Marrocos. Agora, qual o peso de um mundo sem fronteiras? Eu acho que esse é um dado, né? E aí estão as questões migratórias. E qual é o peso dessa política identitária? Ou seja, a gente tem um recorte da questão identitária e tem uma questão de um mundo sem fronteiras. E um mundo sem fronteiras que tem fluxos migratórios, vamos dizer assim, inclusive em situações, né, de criminalização, né, por políticas de Estado que atacam esse fluxo migratório. Então, queria saber o peso de cada um, desse mundo sem fronteiras e a questão dessa política identitária. Em termos assim, quem sou eu para ensinar padre a rezar missa, né? Mas assim, a gente sabe que historicamente esse fluxo migratório no futebol nasce com a Lei Bosman, né? Tem todo aquele problema do Bosman, né? De rescisão de contrato, estão me privando dos meus direitos trabalhistas. E aí, com a Lei Bosman, né? Ele sofre um problema ali do contrato rescindido em 90. E o problema vai se estendendo até 95. Ele tem os seus direitos trabalhistas privados em 5 anos, até, enfim, que o Bosman consegue seu direito de rescisão de contrato e com a ideia de que, enfim, os jogadores teriam direito de livremente trafegar pela Europa, ele consegue poder voltar a jogar futebol. Até o Bosman, nesse momento, diz uma coisa muito interessante, ele diz assim: a minha vitória é o fim da escravidão no futebol. Note, isso é uma frase muito forte, né? E aí você vê o direito trabalhista ligado ao livre ir e vir, como você disse, né? Um mundo sem fronteiras. Então, isso assim cria, né, digamos, a jurisprudência número 1 sobre isso. E aí, depois disso, a gente tem um processo de globalização que vai muito além desse caso e uma generalização disso, uma flexibilização do número de estrangeiros. Mas, como você também atentou muito bem, isso é uma coisa muito perspicaz de ser notada, né? A gente passa a ter, cada vez mais, dos anos 90 para cá, problemas de, enfim, digamos assim, problemas de assimilação de imigrantes, políticas pautadas num certo grau de xenofobia, muitas vezes ex-estados coloniais que não querem pagar, quer dizer, que após o pacto colonial não querem pagar o pato colonial, né? Não querem assumir responsabilidade com as suas ex-colônias, né? Sei lá, a ilha de Lampedusa, né? Eu não vou explicar o que é aquilo ali, mas é um bom exemplo do que acontece, né? Assim, gente saindo do norte da África para o sul do Mediterrâneo, em botes desesperados. Então, essa é uma tensão crescente, né? Não só uma dificuldade de assimilação daqueles que chegam a fazer parte do país, como também uma tentativa de controle de entrada na Europa. Você tem casos, né? O próprio caso do Embolo, né? Que jogou contra o Brasil, da Suíça, né? Aquela coisa de não comemorar contra o seu próprio país, né? Que foi, acho que, algo muito emblemático na Copa. O próprio Balotelli, anteriormente, né? Você tem casos desses sujeitos que vivem como cidadãos de segunda categoria nos seus países, que só vão ganhar um passaporte quando fazem 18 anos. Me parece uma coisa muito grave, né? Você é nascido naquele país e, por causa, muitas vezes, de um direito, enfim, um certo Blutboden, como se diz em alemão, né? Sangue solo, ou alguma coisa que corresponda a isso em diferentes legislações, você é um expatriado dentro da própria pátria que você nasceu, né? Eu acho que essas são coisas muito nocivas. Algumas dessas coisas, o próprio caso Embolo traz isso, né? Do jogador que, enfim, jogou
pela Suíça, né? Mas, enfim, é nascido na África e eu acho que é um caso muito representativo. E esses outros casos todos, de gente que sequer tinha um passaporte até os 18 anos. Entendo que, por isso tem conexão com o que a gente falou anteriormente. É por isso que muitos, sei lá, senegaleses preferem jogar, muitos franceses que têm pais senegaleses preferem jogar pelo Senegal, muitos imigrantes africanos que muitas vezes se sentem mal assimilados naqueles países fazem a opção por jogar pelo país que representa, por assim dizer, sua identidade cultural. Certo. Professor, uma questão, a gente sabe que, por exemplo, quando se chega, os jogadores que chegam numa Copa do Mundo, eles correspondem a um ínfimo percentual em comparação a todos aqueles que vêm num processo migratório, inclusive na perspectiva do futebol, ou seja, saindo de suas realidades para outras, buscando uma melhor vida. Aqui, quando a gente traz esse número, né, 137 jogadores inscritos na competição não defenderão os seus países. A gente está falando, vamos dizer assim, de uma elite que conseguiu chegar. É claro, um conceito de elite aí, sem estar vinculado a uma ideia de condição econômica, mas que conseguiram chegar. O que acontece? Do outro lado dessa moeda, a gente tem a questão, inclusive, do tráfico de pessoas. A gente sabe que o protocolo de Palermo, por exemplo, vinculado à Convenção de Combate ao Crime Organizado, ela reconhece, entre outras formas, a questão da exploração do trabalho no futebol, como o professor já muito bem disse aí. Aonde eu quero chegar? Uma Copa do Mundo ela é organizada, né, por instituições que têm como principal viés, né, o futebol, mas numa perspectiva econômica, inclusive, né, ou, muitas das vezes, majoritária. Como o professor enfatizou a questão do trabalho, não seria o caso de se pensar, né, a entrada nessa agenda de um organismo multilateral como a OIT para tentar regular ou regulamentar, né, alguma questão que leve em conta a dignidade dessas pessoas enquanto uma questão de trabalho? Eu acho a sua proposição fabulosa. Eu acho que ela é tempestiva, antes de tudo. A gente tem que atentar para isso o mais rápido possível, né? Quando a gente fala, por exemplo, do caso do Embolo, lá de Camarões, né, ele já é nascido na Europa, né, e ele é, sei lá, um jovem pobre na Europa e faz seu caminho ali, né, de chegar em algum momento, apesar de nem ser nascido na Suíça, se tornar um cidadão suíço. Mas a gente tem, no futebol, um outro fenômeno, que é a tentativa, né, de arrebanhar a mão de obra, às vezes ainda até de menores impúberes. Existem algumas regulações para evitar isso. Mas os grandes times burlam isso como? Dando emprego aos pais. Quer dizer, então eu não estou empregando o menino, eu estou empregando o pai. O próprio Messi foi, né, do jeito que foi para o Barcelona. Claro, uma família menos pobre, razoavelmente estruturada, mas não tinha de rica, não tinha nada, empregam o pai dele para poder levar o menino. Agora, se a gente vê isso no caso do Messi, que tinha uma família de classe média argentina, você imagina em casos de países muito mais pobres. Então, isso que você está falando é uma realidade cotidiana, né? A gente tem o tráfico de pessoas, muitas vezes ligado a questões de prostituição, mas nós também temos tráfico de pessoas no sentido de usurpar pé de obra, se eu insistir nesse termo, nessa brincadeira, de países mais pobres para países mais ricos. Então, eu acho que qualquer medida regulatória num marco internacional como você propõe seria muito bem-vinda, muito bem-vinda. Sim, porque a gente está tratando da OIT como um organismo multilateral e que traria uma perspectiva, vamos dizer assim, de interesse público sobre um evento que hoje, né, tem um interesse público, sim, mas ele é comandado por organizações que têm aí uma perspectiva econômica, né, como são as entidades ligadas à questão do futebol. Em graus, uma outra questão trazendo aqui para a nossa reflexão, em graus de diferenciação do debate que se fez, né, numa Copa do Mundo realizada no Catar, com muitas discussões em relação ao modelo e ao regime democrático desse país, e em relação à questão de pautas como
o segmento LGBTQIA+, e também a questão do racismo. Qual é o grau de importância desse debate, da questão do multiculturalismo, frente a essa questão das agendas LGBTQIA+, e também a questão do racismo no futebol, na Copa do Mundo, na sua opinião? Pois é, eu adicionaria aí, no caso do Catar, também a questão do direito das mulheres, sabe? Eu acho que é um país que tem problemas com isso também. Além da questão toda, digamos, de uma certa burla aos direitos LGBTQIA+, eu acho também há uma burla ao direito das mulheres. E aí, quer dizer, você vê, tentaram fazer sim, um arremedo de sei lá, meio publicitário, né? Teve um jogo com uma juíza mulher, mas isso também não foi muito representativo, né? A gente sabe que é um país que não está entre os campeões de direitos humanos, principalmente com essas populações LGBTQIA+, que você cita. Eu acho isso grave. Eu escrevi três crônicas para jornais na época da Eurocopa, daquela Eurocopa de Polônia e Ucrânia, porque houve um movimento muito grande pelo fato de serem países que tinham problemas sérios com o neonazismo, com brigadas suprematistas brancas, né, de que fosse ali, né, realizado um evento que representa a união dos povos, como é o caso da Copa, apesar de serem países que sofriam muito com essa questão de racismo, xenofobia, neonazismo, supremacia branca. Eu acho também que, claro, o Catar não está longe de ser um país onde a gente possa dizer que essas coisas estão bem resolvidas. Na época, isso gerou um debate enorme, né, na época dessa Eurocopa de Polônia e Ucrânia. Muita gente se posicionou, o Spike Lee, cineasta, se posicionou, o Sol Campbell, né, que foi capitão da Inglaterra e era um atleta negro com muita consciência, se posicionou. Enfim, então acho que assim, eu entendo que uma Copa do Mundo deveria ser sediada por países que tenham exemplos a dar em termos de respeito a direitos humanos, e isso deveria ser considerado. Então, na mesma linha da sua argumentação, eu diria que eu coadunaria a sua posição, e acho que isso está sendo guiado muito mais por interesses econômicos do que por um certo espírito de união dos povos que deve ser ressaltado nesses grandes eventos esportivos. Eu acho isso bastante grave, que a gente feche os olhos para países que não sejam grandes representantes do respeito aos direitos humanos terem a possibilidade de sediar eventos dessa monta. Eu acho isso muito negativo, de fato, assim como você acha. E, na sua opinião, também acho que é preciso graduar essa questão do impacto, do interesse público, do que significa uma Copa do Mundo em termos de vitrine mundial. Haja vista, por exemplo, que estamos aqui discutindo multiculturalismo e Copa do Mundo, numa perspectiva de análise da própria humanidade. E aí os desafios que estão dados hoje, como a questão da discriminação homofóbica no futebol, a questão da discriminação racial e a questão do papel da mulher, né? Você, professor, pontuou muito bem, somente 6% de todos os árbitros convocados para participar da Copa do Mundo são mulheres. 6%. E é muito pouco, né? Se nós considerarmos hoje a ocupação de espaço, a ocupação, né, e o papel que a mulher tem hoje no contexto em pleno século XXI. Mas trazendo a discussão do multiculturalismo, né, da diversidade e do racismo, como é que o professor vê como desafio para os estados lidar com esse multiculturalismo na questão da discriminação racial no futebol? Talvez a Copa do Mundo sirva de um bom exemplo a ser trabalhado para enfrentar o racismo no futebol hoje, que é uma questão muito aguda, muito presente nos campeonatos nacionais? Eu acho esse ponto que você está colocando central. Por isso que eu citei a Eurocopa de Polônia e Ucrânia, porque ali a coisa chegou aos últimos, às últimas instâncias possíveis, né? Nós tínhamos torcidas indo a treinos
para fazer monkey chants. Monkey chants são cantos de macaco, né? Cada vez que um jogador negro pega a bola, você simula os ruídos de um macaco. Isso a gente já não viu no Catar. Eu acho que a FIFA está tentando, pelo menos, criar digamos assim, um verniz, né? Mas eu acho que o ponto máximo da expressão de um racismo, de uma supremacia branca e de um neonazismo se deu na Eurocopa de Polônia e Ucrânia. Eu acho que a FIFA tentou se adequar, mas, como eu disse anteriormente, vejo isso como mais um verniz do que uma ação efetiva. Eu acho que é central a punição, assim, talvez até no nível do mérito esportivo. Talvez um time que tenha, como já aconteceu, né? Talvez um time que tem uma torcida que faça, ou uma seleção, ou um time, né? que opere medidas discriminatórias e racistas, talvez tenha que ser punido perdendo os pontos, talvez tenha que pagar multas escorchantes, talvez tenha que ser eliminado de campeonatos. Eu não sei qual é o grau de punição necessária para parar esse tipo de evento. Mas eu acho que assim, o futebol e a história que o futebol tem, principalmente em países como o Brasil, né? Imagina o que é o futebol no Brasil. O futebol no Brasil começa como um jogo amador da elite, e a profissionalização no futebol no Brasil permitiu, inclusive, a sua democratização racial, né? Então, nós somos um exemplo disso, como o profissionalismo levou ao filho do pobre, e aí há uma interseção entre pobre e negro no Brasil muito forte, poder participar do jogo. Ora, tudo bem, você consegue o direito de participar do jogo, porque você não está mais, sei lá, batendo cimento ou fazendo algum trabalho duro, porque você está ganhando para exercer a atividade profissional de jogar futebol. Mas, ainda assim, nós notamos hoje, né, dentro dessa perspectiva toda do multiculturalismo, que nós temos tratamentos diferenciados a jogadores, ainda por nacionalidade, por questões raciais. E assim, eu acho que a gente tem que usar todo tipo de medida que seja viável para coibir isso. Multas, suspensões, perdas de pontos, o que necessário for. E em relação ao que você falou sobre homofobia, eu acho que isso, sim, isso a FIFA não tem ainda muito atacado. Eu acho que é uma necessidade de criar algum tipo de campanha de mobilização para evitar isso. Porque uma das coisas que os jogadores, eles próprios, reportam quando falam dos tabus em vestiário é que esse tema não é tratado, né? Ou se o jogador é um jogador homossexual, ele geralmente ou ele vai se esconder ou ele vai ser discriminado. Então, isso é uma outra coisa que tem que ser atacado o mais rápido possível, como um tema premente a ser resolvido. Eu acho que você está trazendo pontos muito oportunos. Bom, a FIFA faz toda essa coisa do fair play, enfim, do respeito, essa coisa na campanha, respect e tal. Mas, assim, eu acho que entre a simbologia e as ações práticas ainda vai ser necessário um pouco mais de efetividade, né? Algum tipo de medida mais efetiva. Por isso, quando você fala da Organização Internacional do Trabalho, no que concerne ao trabalho, como um órgão multilateral, multinacional, que cuida, né, de direitos trabalhistas, eu acho essencial. Aí eu te faço a pergunta, né, em relação à questão da xenofobia, do racismo e da homofobia e do direito das comunidades LGBTQIA+, quem você acha que poderia ser um interventor, alguém que faça esse olho de ombudsman da comunidade futebolista para poder regular isso também? Aí eu vou inverter a coisa e vou te perguntar, que eu gostaria de ver a sua opinião como um jurista. Assim. Pois é, a primeira questão que eu levanto é que a gente tem que ter em conta que uma Copa do Mundo ela é maior do que os seus patrocinadores. Então, eu acho que esse é um dado central. E aí, quando você, Gabriel, como um especialista, traz, né, essa questão do recorte, de ter os estados que cediam uma Copa do Mundo, né, uma cláusula de democracia e direitos humanos, né, porque se a gente for recuperar, por exemplo, as cooperações comerciais, né, da União Europeia com outros países e outros
e outros estados, você vai ver que ali consta uma cláusula de democracia e direitos humanos. Então, uma Copa do Mundo, por uma questão de ser de interesse público, ela tem que ter uma cláusula de democracia e de direitos humanos. Isso não é querer impor uma cultura, isso não é uma violação ao relativismo cultural, não é. Não estamos impondo culturas, mas estamos pedindo respeito a questões mínimas que estão dadas e afetas a questão da dignidade. Esse é um ponto. E aí, como a gente já debateu aqui, essa discussão sobre o multiculturalismo competitivo na Copa do Mundo, eu acho que é preciso fazer uma limonada, né, desse limão, vamos dizer assim. Né? Dizem que é um limão. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que a arte do futebol imita a vida, porque hoje vivemos um mundo sem fronteiras e a ocupação desse espaço, né, do espaço do futebol, é um retrato, né, da vida, um retrato da nossa realidade, como ela efetivamente o é. E aí acho, no meu ponto de vista, que essa é uma questão crescente. Em 2018 era um número, agora esse número cresceu, dessa transversalidade geracional entre países, né, onde nasceu, é filho de quem, as escolhas, né, como você muito bem situou, tem um movimento inverso também identitário, que é filho de, né, senegalês, e aí prefere defender a seleção do Senegal e por aí vai. Eu acho que aí impõe-se um diálogo com organismos que retratem essa realidade como uma política de Estado numa perspectiva multilateral. E aí nós temos organismos multilaterais na ONU, por exemplo, que trabalham a questão dos direitos das mulheres. Nós temos relatorias especializadas na ONU e na OEA que trabalham o tema da comunidade LGBTQIA+, como temos também tratados internacionais que cuidam do tema racial. Então, assim, penso da necessidade de se trazer à luz o debate de que uma Copa do Mundo não pertence aos patrocinadores, pertence à humanidade. E isso deve ser debatido numa perspectiva da humanidade. Né? Me alonguei aqui porque você jogou a bola, eu matei no peito aqui, agora devolvo para você. E saiu jogando, não, eu acho ótimo, eu acho que é para ser um debate mesmo, não é para ser uma palestra. Eu acho que as comissões específicas da ONU têm que fazer esse papel. Eu acho que o que você falou sobre a Copa não ser de patrocinadores é central. Né? Não é porque você paga a conta que você tem direito a estabelecer qualquer coisa. E assim, ainda que haja, como você falou muito bem, um espaço para um multiculturalismo, seja ele quão amplo for, e de que, enfim, certas culturas têm as suas tradições, mas a dignidade de quem seja, qual seja esse ser humano, tem que ser preservada. E países que não respeitam a dignidade de seres humanos, sejam quais seres humanos forem, não devem ser sede de Copas. Para mim é muito simples assim, entendeu? Sim, cláusula de barreira. Cláusula pétrea de um contrato de concessão de Copa para um Estado-nação, entende? Algo muito simples mesmo. E como eu te disse, por isso que eu cheguei a escrever 3 crônicas sobre a questão da Eurocopa, da Polônia e da Ucrânia, porque aquilo era muito chocante, assim, né? Você ter bandeiras neonazistas no estádio, você ter bandeiras racistas de suprematistas brancos contra negros, cantos inteiros, invasão de treinos, né? Aquilo ali foi onde a coisa chegou a um ponto do inaceitável. A FIFA se mexeu um pouco, mas eu acho que ainda não é nada de efetivo, né? E eu acho que a gente tem que caminhar muito. E acredito que o controle por órgãos multilaterais e a ONU tem um papel aí nas suas diferentes comissões de direitos humanos, sejam de grupos LGBTQIA+, direito das mulheres, comissão antirracismo. Quer dizer, eu acho que a ONU tem que se envolver mais com a FIFA, né? A OIT também é central aí, como você já tinha dito, também é uma organização com sede na Suíça, como a FIFA. Elas nem tão longe no nível geográfico, deveriam interagir mais.
professor, apenas a título de reflexão, né? Porque a gente tem o futebol tão elitista quanto a elite que nós discutimos e criticamos em relação a ele mesmo, né? E aí explico, né? Porque o que a gente assiste finalisticamente nas TVs, né, nas competições, diz respeito a uma ínfima parcela daqueles que se lançam nesse universo. E a questão migratória no futebol, ela é muito forte, né? Tão forte como a gente já disse aqui. É preciso pensar o problema na perspectiva de quem não chega, não só de quem chega. Discutir o multiculturalismo na Copa do Mundo em relação aos países não diz respeito só a quem chega, mas quem não chega. Quem não Claro. chega. Quem não chega, o que está sendo feito em termos de políticas públicas para eles, né? Vou Claro, trazer aqui uma última... perdão, pode Foi falar. só um comentário, né? Assim, outro dia eu estava num restaurante e descobri que o rapaz que me servia tinha jogado segunda e terceira divisão na Itália, né? Quer dizer, esse cara não vai chegar à Copa do Mundo, mas esse cara sofreu do mesmo problema de ser um brasileiro, primeiro em condição de legalidade na Europa, depois conseguir um visto de trabalho provisório, entrar num time de futebol. Quer dizer, como você disse muito bem, assim, a Copa do Mundo é só esse topozinho do iceberg, é só essa pontinha do iceberg. Tem muita coisa para baixo. Se mesmo no evento de mais alto nível, mais elitizado do futebol, nós notamos essas agruras acontecendo, imagine quando a gente está pensando em segundas, terceiras divisões, né? Quando você está pensando na massa de trabalhadores, esses com muito menos direitos, muito menos poder de barganha, o que está acontecendo? Então, isso que você está trazendo é muito importante. É um dado que eu tenho, né, que aí é uma questão que a própria CBF está trabalhando para ver como resolve, que é o seguinte: especialmente em federações de países do leste europeu, né, em lugares muito longínquos, né, você precisa, por uma regra universal da FIFA, a mesma que proíbe que crianças abaixo de 18 anos, né, adolescentes, sejam transferidos, né, e aí acaba havendo aquela burla de contratação da família para trabalhar em outra coisa. Mas, voltando ao tema dos profissionais, quando vai jogar num país, ele tem que sair de acordo com o credenciamento da federação local. Ele não pode sair sem esse credenciamento. O que acontece? A responsabilidade da federação aqui no Brasil é emitir esse certificado daqui para lá. Quando chega lá, perde de vista, porque ele sai da Polônia para a Ucrânia, da Ucrânia, e vai saindo de país em país e depois se perde na Europa. E vai trabalhar em situações, inclusive, análogas à escravidão, quando não recai naquilo que nós já falamos aqui sobre o protocolo de Palermo, que é o protocolo a Convenção de Combate ao Crime Organizado. Agora, eu queria trazer uma última questão, professor Gabriel, para a nossa reflexão aqui, já pegando a grande reta de encerramento do nosso debate. A gente viu no esporte uma discussão a respeito das pessoas trans, mulheres trans, em que se estabeleceu uma discussão a respeito da possibilidade ou não, por exemplo, de participar de uma competição feminina, haja vista que houve uma transição trans de homem para mulher. E aí fez-se estudos, pesquisas e tudo mais, garantindo-se a participação. Quando a gente fala desse multiculturalismo, né, na Copa do Mundo, na sua opinião, você acha que isso vai afetar a regra do futebol? Você acha que hoje o ambiente mundial ele pode caminhar para dizer o seguinte: só pode limite de 4. 4, né, estrangeiros, ou seja, naturalizados, filhos de, etc. e tal. O restante tem que ser genuinamente nacional? Você acha que o ambiente hoje caminha nesse sentido? Olha, eu acharia isso um retrocesso. Por um lado, claro, a gente talvez, quando libera completamente, a gente gere um fluxo migratório exploratório onde países
mais ricos vão ter como atrair mais estrangeiros para fortalecerem suas situações. O Brasil é o contrário disso, né? O Brasil só teve um caso uma vez de um jogador que era nascido na Bélgica e jogou na seleção brasileira, né? O Brasil é o contrário disso. Mas, assim, em termos de um mundo globalizado, eu acho que se a gente, com medo, né, da exploração de trabalho, começar a criar novas fronteiras, a gente talvez alimente a máquina da xenofobia, a gente alimente a máquina do ódio racial, a gente alimente a máquina... porque, no final das contas, quem vai se beneficiar com isso ou não, e os impedimentos vão ser dos países como a Europa, que normalmente recebem muita imigração, ou como esses novos países de atração, né? Geralmente de ex-colônias africanas, de países do Oriente Médio ou do Oriente, que fornecem mão de obra para a Europa, que a Europa trata mal os seus imigrantes, eles preferem jogar pelas terras de seus pais. A gente vai criar uma tensão ainda maior com isso. E eu não acho que isso seja algo profícuo no sentido de criar uma interação multilateral, multicultural. Eu acho que teria um grande risco em se fazer isso. Se vai caminhar para aí ou não, eu imagino que, no momento, não haja clima para isso. Mas, dependendo dos governos que nós temos em certos países europeus, dependendo dos governos que a gente tem em certos países ex-colônias, pode ser que em algum momento isso apareça. Mas eu não veria isso com bons olhos. Eu sou da linhagem de gente que acha que o nacionalismo, aqui eu estou citando Einstein, é uma espécie de sarampo da humanidade, é uma doença infantil. Eu acho que quanto mais fronteiras abertas, quanto mais o Estado Nacional, que é um marco razoavelmente recente para a humanidade, foi enfraquecido, quanto mais um grande Ubuntu internacional a gente tiver, eu acho melhor. Claro que, enquanto isso não acontecer, nós temos que defender o nosso Estado-nação, é óbvio. Mas acho que isso seria nocivo. Essa é a minha visão, não sei se você discorda, mas... Não, acompanho também. Eu acho que a gente tem que trabalhar com a realidade dentro desse mundo, né, de fronteiras abertas e tentando entender, garantindo toda a questão cultural de cada realidade, cada país, cada nação, cada estado, mas entendendo também essa dinâmica migratória do futebol como um avanço da humanidade que pode nos permitir ser um pouco mais tolerante em relação ao outro, né? Eu acho que é nesse caminho que a gente deve seguir. Professor Gabriel, muitíssimo obrigado pela sua participação. Professor, doutor, trouxe aqui vários ensinamentos para a gente nesse momento de reflexão da Copa do Mundo. Se não sobrou o futebol, nos restou, né, a crítica construtiva dentro desse cenário. Muito obrigado. Eu que te agradeço, Carlos. Foi ótima essa nossa conversa e eu espero que as pessoas se beneficiem do nosso papo aqui para terem, enfim, alguns pensamentos e pensarem essas questões por si próprios também, tentarem formar suas próprias opiniões e refletirem sobre esses temas tão importantes. Tá certo, então. Muito obrigado e até a próxima. Um abraço. Obrigado.